Junto com o desafio da leitura da Bíblia, eu quero lhes lançar mais 2 desafios para este ano. O segundo, eu direi no final do culto. E o primeiro é: vamos ler? Todo mês eu vou indicar um livro para os irmãos, como fazia no passado, me pediram para que voltasse a fazê-lo, eu o farei. Só não fiz ainda porque o primeiro que eu vou indicar, eu preciso ler pelo menos a metade dele. Eu só li 30 páginas, tem 600. Mas férias, janeiro, dá para ler, dá para ler. Um livro muito interessante, mas não sei se vou indicar ainda, estou examinando, já li algumas e preciso ler as demais, se eu posso fazer a indicação, mas vai sair uma indicação. E em cada mês, eu vou chamar aqui, não em todos os cultos, mas um e outro, um autor de nossa igreja. Então, já tenho alguns que eu sei que escreveram livros, publicaram, e se você já publicou um livro, por favor, fale comigo, que nós vamos distribuir ao longo do ano aí para cada um apresentar a sua obra ou as suas obras. Então, vamos ler. E eu quero justificar isso dizendo o seguinte: a frase é: as pessoas estão lendo pouco. Não é verdade. Nunca se leu tanto. O problema é o que se lê. Se você somar quantas linhas você leu de mensagens do WhatsApp ou do Facebook, vai dar uns 3 livros grossos por mês. O problema é que a maioria desses textos não serve para nada. Não é verdade? Exceto Bom Dia, Amigo, que é excelente. Claro que tem coisas muito boas também. Então, repito, continue lendo ou não essas outras coisas aí, mas o livro, meu irmão, minha irmã, para ele sair publicado, alguém revisou, alguém editou, alguém diagramou, alguém aprovou. Tem uma história de produção. Então, não é qualquer coisa que é publicada. Então, são coisas que realmente têm valor e profundidade. Então, quero lhe desafiar. Além de muitos desafios, como ser dizimista, ler a Bíblia, orar sempre, ler pelo menos um livro por mês. Se você deixar de ler uns 10 WhatsApps por dia, dá para ler um livro no mês. Sem ficar ansioso com o que está lendo. Porque o livro é refrigério, o livro é civilizatório, ler é felicidade, é aventura, é imaginação. Pais, façam tudo o que vocês puderem para encher a sua casa de livros. Vai valer a pena. Você que mora aqui na Tijuca, vai ali na Eldorado, põe as crianças lá, passeando pelos livros, comprando alguns, ou na Ateneu, ou na Galileu, um pouco mais adiante, ou em qualquer outro lugar, ou na biblioteca. Desperte seu filho para ler. Livro! E você vai colher resultados para o resto da vida. E você também, que acha que não precisa ler mais. O que eu vou, daqui a pouco, trazer de testemunho sobre a leitura da Bíblia, se aplica também à leitura de bons livros. Claro que a Bíblia é superior, porque o autor é incomparável. Estou dizendo isso, então, no contexto da leitura da Bíblia. Sempre repito o seguinte: nós não somos um povo que só lê um livro, a Bíblia. Nós somos um povo que lê todos os bons livros. E lê a Bíblia e confere. Há muitas coisas boas nos livros e outras que a gente
à luz da Bíblia, não concorda. Mas até para saber se esse livro está certo ou errado, a gente tem que ler a Bíblia. Então, eu estou aqui hoje para não só mostrar a minha camisa nova, ela tem um defeito de fabricação na frente, mas fora disso, é uma camisa muito bonita do nosso Apaixonados pela Bíblia, para estimular você a continuar lendo a Bíblia. Eu sei que muitas pessoas aqui já leram a Bíblia toda mais de uma vez. E alguns terminaram a jornada que acabou no ano passado, 31 de dezembro. E outros estão começando agora. Um grande número de pessoas começou a ler a Bíblia este ano. Eu espero que continuem, que prossigam. E nós estamos em equipe, empenhados para que você comece, continue e conclua. Vou repetir. A Bíblia não é difícil. A Bíblia é fácil. Por quê? É um projeto de comunicação de Deus. Ele não escreveu o livro para dizer, olha, não me conheçam. Vou escrever umas coisas aqui que vocês não vão entender nada, tá bom? Não. Até o Apocalipse, que a gente encontra alguma dificuldade quando fica atrás de detalhes, que não é o propósito do autor, é fácil. Quem leu aquele livro lá entendeu tudo. E nós também podemos entender o que interessa, o essencial. A Bíblia não é difícil. Quero reforçar isso. E se alguma dificuldade você encontrar, nós estamos aqui para tirar toda e qualquer dúvida. Você pode alegar outro motivo, mas que é difícil, você não tem essa alegação. Porque nós estamos aqui para tornar isso fácil, acessível, para, se porventura, uma ou outra pessoa tem eventualmente alguma dificuldade, que quase sempre é da língua portuguesa. Por isso que ler, em geral, é importante para a gente aprender a ler e entender. Porque as pessoas querem só frasezinhas curtas. 3 linhas já está demais. Nós somos pessoas complexas. Não é com filosofia de para-choque de caminhão que nós vamos viver. Não é? Agora mudou do caminhão para o WhatsApp, é a mesma coisa. Temos que ser mais profundos. A Bíblia é um convite à profundidade. Dita estas coisas, eu quero então trazer aqui alguns poucos testemunhos sobre irmãos que terminaram a jornada de leitura da Bíblia. Eu já li vários no culto das 9, vou ler 3 agora. Participar da jornada como leitora junto da minha filha me faz tão bem e nos ajudou muito no período em que estávamos praticamente sem uma igreja física. Nos sentimos igreja e hoje mesmo já membros, eu não consigo ficar sem participar. E aqui vários outros comentários que eu quero trazer aos irmãos, pessoas que passaram por diferentes situações e que leram a Bíblia e isso simplesmente transformou as suas vidas. Eu vou trazer apenas os 3 benefícios que eu já mencionei no culto anterior, sem comentá-los, nem ler os testemunhos, e ler daqui a pouco, então, os testemunhos nos outros 3 benefícios. Porque uma vez uma pessoa aqui da igreja me perguntou o seguinte, eu sei que você fica aí estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, mas o que você ganha com isso? Eu nunca me esqueci da pergunta, eu acho que nós que estamos aqui na liderança, sempre temos que responder essa pergunta. Porque se essa pergunta não estiver clara para você, você não vai ler. Eu posso dizer assim, ó, vá à escola dominical. Por quê? Porque eu tenho que ir? Não, não vou. Vá porque você vai aprender. Você vai se desenvolver, aprender a pensar, a discutir, a dialogar. Ah, então eu vou. Não é verdade? Então, é isso que nós estamos aqui com esse propósito de mostrar os benefícios. O que é que você ganha lendo a Bíblia? Aqui eu quero testemunhar mais uma vez que eu mesmo fiquei surpreso com as palavras voluntárias dos irmãos e irmãs sobre os benefícios que receberam lendo a Bíblia. Daqui a pouco eu vou ler esses testemunhos. Mas eu anotei no culto anterior
3 benefícios da leitura da Bíblia. Primeira, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a mente do nosso Criador e Redentor. O Salmo 119, 137 nos diz: justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. O segundo benefício é que nós conhecemos a nós mesmos, que a Bíblia é um espelho. O Salmo 119, 73 diz: Senhor, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Aí vem a oração. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. E a terceira vantagem, se eu posso usar assim a palavra, da leitura da Bíblia é receber o conforto. E vários irmãos, eu li os testemunhos, disseram que suportaram o luto e a depressão junto com a palavra de Deus. E o Salmo 119, 25 nos diz: a minha alma está apegada ao pó. Uma expressão bíblica para dizer: eu estou no chão, eu estou na lona, eu estou derrotado, eu estou derrubado, eu estou ferido, eu estou magoado, eu estou transtornado, eu estou sem perspectiva. Declara-se, mas ele também ora: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. E esta é uma profunda verdade. Agora, então, eu quero mencionar mais 3 benefícios da leitura da palavra de Deus. Primeira, nesta ordem agora. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos para onde vamos. Se puder, abra sua Bíblia, sempre no Salmo 119. E eu vou fazer uma enquete aqui muito rápida. Quem aqui já leu todo o Salmo 119 pelo menos uma vez? 94,2%. Ainda faltam 5,8%. E hoje, chegando em casa, antes de pegar no sono depois do almoço, depois do estrogonofe, vai ler o Salmo 119. Talvez até durma em cima dele, mas no fim não tem problema. Depois você continua em outro momento. Que todo esse salmo, meu irmão, é sobre o quê? É sobre a Bíblia. É uma oração sobre a Bíblia. Junta oração e Bíblia num salmo só. Esse salmo é simplesmente do outro mundo. Não tem outra explicação para um salmo desse. Então vamos primeiramente ao versículo que eu quero que você abra comigo, o verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A Bíblia nos diz que às vezes nós estamos desgarrados como ovelhas no campo, sem pastor para nos conduzir a águas tranquilas. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós somos guiados. Nós temos os olhos desvendados para ver o erro, para ver o acerto, e nós vemos então tudo aquilo que Deus faz a nosso favor. Eu quero então trazer um testemunho. A leitura da Bíblia com certeza me anima, me fortalece, me orienta. E com isso vem a paz ao meu coração. Principalmente nesse tempo de troca de valores, de ideologias, de confusão com o que é certo e o que é errado. Não fosse a leitura da palavra de Deus, a paz que só o Espírito Santo traz seria muito mais difícil. Sou grata a Deus pela palavra dele, que é viva, eficaz, atual, e nos mostra como devemos viver nesse mundo lindo que a humanidade tem estragado. Fico impressionada e tranquila em saber que nada há debaixo dos céus que Deus não saiba. E que nada do que temos vivido nesse tempo é novidade. Isso me traz paz e esperança em Jesus. Um testemunho extraordinário.
porque eu tenho certeza que todos nós, leitores e leitoras da palavra de Deus, temos essas mesmas palavras no coração. Ela nos anima, ela nos fortalece e ela nos orienta. Por isso que eu disse que ler a Bíblia nos faz saber por onde nós vamos. Pode ser que vivamos ao sabor da onda, deixando a vida nos levar, mas nós podemos usar esse guia e saber para onde vamos. Quinto lugar, quinto por causa dos 3 do culto anterior, ler a Bíblia nos ensina a como cuidar de nossa vida física, mental e espiritual. Nesse sentido, há uma expressão muito comum ao afirmar que a Bíblia é um manual. Manual do fabricante, guia do fabricante. E quem fala isso sempre comenta, pois bem, tem muita gente que nunca leu o manual. Aí o motor explode e não sabe por quê. O manual estava escrito que não podia fazer aquilo, né? A gente lá em casa compra uma televisão, né? Quem de nós leu o manual? A gente vai lá e coloca, nem confere se a voltagem, obrigado aí pela ajuda de algum engenheiro aí, nem confere a voltagem, com defeito. Não, você que queimou, porque você não leu o manual diz, olha, isso, por exemplo, né? A gente só lê o manual depois que quebra a cara, não é verdade? A gente compra um liquidificador, né? Estou falando de mim aqui agora, um liquidificador, e aí liga o liquidificador, e ele não funciona. Né? Aí você vai lendo o manual porque tinha lá uma instruçãozinha. Antes de ligar, tire a tampa, por exemplo. Você não tirou a tampa, ele não funciona. Você tem que tirar a tampa primeiro, aí ele funciona. Ele é programado, ele é um computadorzinho que está ali. E assim muitas outras coisas. Mas parece que nós também somos assim. Depois que a nossa vida não funcionou, nós vamos ao manual. Então, eu estou lhe dizendo o seguinte, abra o manual antes, gente, leia o manual primeiro, né? Porque foi escrito por aquele que nos conhece. O verso 67, vamos lá ele. Anota aí na sua Bíblia. Antes de ser afligido, isto é, antes de ser corrigido pela palavra, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra, isto é, eu não ando mais errado. Basicamente é isto. Em sexto lugar, ou terceiro, ler a palavra de Deus permite que nós sejamos pastoreados por Deus em momentos especiais da nossa vida, bons e difíceis. O Salmo 119, 50 nos ensina assim: o que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra me vivifica. Eu tenho um testemunho aqui, foi o primeiro que eu recebi de uma pessoa que eu não conheço, exceto o nome, mora em São Paulo. Ela escreveu assim: para mim, foi de grande ajuda e de profundo esclarecimento poder acompanhar os seus comentários e a leitura bíblica, pois tive uma dor na coluna cervical devido à minha profissão. Sou médica cirurgiã plástica ocular e passei por momentos horríveis e com muita dor. Precisei fazer tratamento com fisiatra e fisioterapeuta por quase 1 ano e meio. A leitura da palavra de Deus me ajudou no fortalecimento da minha fé e creio que foi um período de muito aprendizado. Este ano, completamente curada, estou acompanhando novamente, pois quero continuar aprofundando mais no conhecimento da palavra de Deus e no meu relacionamento com o Senhor Deus. Ela registra, então, uma gratidão a todos que estão engajados nesse projeto, que é uma bênção. E ela acrescenta: eu convidei
todos os meus amigos e irmãos da fé para conhecer o Apaixonados pela Bíblia. Outra pessoa escreveu assim: passei por um momento complicado, mistura de sentimentos como decepção, chegando mesmo à frieza espiritual. Roubaram meus sonhos, me fizeram acreditar em algo, mas todos mentiram e continuam mentindo. Doeu por demais e dói. Mas hoje, de forma mais amena, isso porque, em uma das leituras, um dos comentários veio como um bálsamo, algo mais ou menos assim: se eu não tenho, eu não preciso. Deus sabe que todas as nossas necessidades e sonhos, se Ele não permitiu ter ou perdermos, era porque nós não precisávamos daquilo. Eu confesso que fiquei surpreso com esse comentário, mas ele é verdadeiro, ele é real. Outra pessoa escreveu: ler a Bíblia para mim é sempre proveitoso, acalma a alma. Tira-nos do mundo cheio de aflições, de notícias tristes e arrasadoras. A leitura da palavra de Deus nos conecta com o Senhor do universo, nos aproxima dele. Sua palavra penetra em nossos corações e nos cura, nos dá conforto, faz um carinho. Tira-nos da solidão, do vazio. Ontem vivi uma situação inesperada, fiquei desconsolada. Ainda não havia lido os textos do dia. Prontamente me joguei na leitura. E o verso que logo me tocou profundamente foi este, aspas: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Filipenses 2:1. Depois li Gálatas 5, capítulo praticamente todo marcado, e me fortaleci mais ainda. Destaco os versos que mais me tocam. Faço um post com alguns deles, posto nas redes sociais. Isso me ajuda a memorizar e a fixar no meu coração e na minha mente a palavra de Deus. Após a leitura, já não estava tão incomodada com o que me afligira antes. Estava forte, animada, com o Espírito Santo agindo em mim. Pude então compartilhar com uma amiga que também está participando do Apaixonados pela Bíblia 2023 e sugerir a ela que faça o mesmo, se assim desejar. Isso nos fortalecerá ainda mais. Outra pessoa escreveu: eu estou me beneficiando. Se não fosse pela leitura diária da Bíblia, eu não estaria aguentando lidar com o meu marido que tem Alzheimer. Isso requer ter o fruto do Espírito. E atentei para isso ontem, isto é, na leitura da sexta-feira. Os irmãos entendem como eu fiquei emocionado, vamos dizer, gratificado, em ouvir esses testemunhos, alguns dos quais eu li agora, porque outros eu li no culto anterior. Porque a gente do lado de cá, que prepara, sequer imagina. E as irmãs que separam os textos da quinta-feira, não dá para ler num período de 1 hora, os textos todos com o comentário, faz uma seleção. Mas elas não imaginam como aquela seleção vai tocar nos corações. Mas Deus sabe. Por isso que é algo que realmente nos deixa totalmente empolgados e apaixonados. Com isso, então, só vou recordar as 3 de agora. Primeira das 3 de agora desse culto, ler a Bíblia nos mostra o caminho por onde devemos seguir. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Lei é um sinônimo no Salmo 119 para a palavra de Deus. Ler a Bíblia nos permite receber uma orientação sobre como cuidar da nossa vida física, mental e espiritual. Verso 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Terceiro, ler a Bíblia é ser pastoreado por Deus
em momentos especiais da nossa vida. Verso 50. O que me consola na minha angústia é isto: a tua palavra, Senhor, me vivifica. Com essas menções e testemunhos aos irmãos, eu quero ser bem prático. Quero, primeiramente, registrar a minha gratidão àqueles que já começaram. E vislumbrar, temos aqui pessoas que não são membros de nossa igreja, alguns vieram pela primeira vez, como nós vimos, mas eu vislumbro que você também vai ler toda a palavra de Deus. Há pessoas que leem a Bíblia assim: o que Deus tem para me falar? E abre aqui e lê. E quase sempre Deus fala. Nem sempre. Para sermos claros, que às vezes caímos num texto que não entendemos nada, porque está fora do contexto. Mas há pessoas que seguem um plano. Este é o caminho, um plano. Então nós temos um plano. Quando você se inscreve, então, você recebe esse plano. Vamos ver, então, ali, esse processo de inscrição. Hoje eu recebi uma pergunta de uma irmã de Pernambuco, dizendo o seguinte: eu já faço a jornada há 3 anos, já preciso me inscrever? Sim, porque 1.200 pessoas se inscreveram para a jornada anterior, mas alguns não foram até o final. Então, estamos reinscrevendo. Então, se você se inscreveu no anterior, se inscreva outra vez. Então, você vai entrar no site, nem precisa escrever, está aqui, ó, apaixonadospelabiblia.com.br. Tem que escrever isso? Então, acho que não. Mas se você precisar escrever, se inscreve, por favor. É igual senha de banco, né? Não, isso aqui eu vou gravar. Quando chega na hora, perdeu. Inscreva-se. Aí você vai colocar o seu e-mail. Coloque o seu e-mail certo. Não é gmail.com.br. Não tem o BR. É só @gmail.com. Não tem espaço, nenhum espaço. É o seu nome, alzira@gmail.com.br. Ou alzirazazar@gmail.com.br. Opa, saiu o BR, olha eu errando aqui. Induzido ao erro. Aí depois você coloca o seu nome completo. E você coloca o seu WhatsApp. Ao fazer isso, você vai receber no seu e-mail uma confirmação de que você se inscreveu. Eu me inscrevi e não recebi e-mail nenhum. Eu falei: você olhou os teus e-mails? Não. Aí, desculpe, olhei, recebi. Ok? Só não recebe se o e-mail está errado. Confira direitinho. Aí depois você vai entrar num grupo só para enviar coisas. Não tem mensagens lá, só eu que envio coisas para lá. Então você vai estar nesse grupo. Já temos acho que 7 grupos. Se participou de alguma jornada, que aceita receber novidades de conteúdos, que sempre estamos mandando. Essa semana mesmo mandamos um, que nos perguntaram assim: qual é a Bíblia mais fiel aos originais? A pergunta que eu mais ouço é essa. Eu fiz um vídeo, sempre que me perguntarem, clique aqui. Não sou um robô. A menos que você seja um robô, você não vai preencher. Se você for, por favor, não preencha. Mas se você não for um robô, você preenche. Por quê? É a segurança do site. Senão entra robô e bagunça, põe palavrão e etc. E aí você envia. Ao enviar, recebe um e-mail. Vai conferir lá no seu e-mail. Viu? Explicação aí. Bem, nesse site, o que você encontra? Você encontra o projeto. O que é esse projeto? Vamos ler a Bíblia. Quando você mandar para um amigo, ele vai ler e saber de que se trata. Olha, o que é a duração, o período, tudo explicadinho aí, as temporadas, o calendário semanal, o plano todo. Então, está bem claro, bem explicadinho aí para todos. Bem, na próxima aba, você tem material de estudo. Aí são a introdução, um vídeo, a temporada, olha lá a leitura da primeira semana. Cada dia tem as leituras, né? E esse extra é essa pergunta que eu respondi. Qual é a versão da Bíblia mais fiel? Então, essa resposta aí
No vídeo a boca fica fechada, fica tranquilo. Ok, então isso é extra, né? Vamos a outra aba, por favor. E a Bíblia em áudio. Gente, eu não gosto de ler. Eu começo a ler, mas você gosta de ouvir. É impossível alguém que não gosta de ler nem de ouvir. É impossível. Então, duas irmãs, a irmã Carla Vilarino, que é de Resende, e a irmã Glaucia Magalhães, aqui do Rio de Janeiro, nossa irmã aqui da igreja, gravaram, a cada semana estão gravando os textos da semana. Vamos clicar aí e ouvir um pouquinho da Glaucia. Não pode falhar, mas que está lá, está. Vamos ver. Qual o caminho aí? Bíblia em áudio, vamos ver. Então, você pode ouvir. Se você baixar no seu celular, depois você pode ouvir indo para o trabalho, indo para a escola. Tivemos aí alguma limitação. E o plano de leitura que está aí. Esse plano de leitura é um PDF que você pode baixar gratuitamente, mandar para quem você quiser. E se você preferir impresso, é só você adquirir, que está à venda para todos, inclusive quem não é aqui da nossa igreja. Então, vamos ver se conseguimos ouvir um pouquinho o áudio. Vamos tentar mais uma vez? Que eu ouvi, por isso que estou dizendo que é possível. Talvez consigamos. Além desses recursos, nós temos toda quinta-feira, nós temos um momento de leitura em voz alta. Como eu disse, é uma seleção, porque não dá para ler tudo. É uma seleção dos considerados textos principais daquela semana. Nós lemos em voz alta. Eu explico aquela leitura e as pessoas podem fazer as suas perguntas. Tudo através do YouTube e eu respondo às perguntas. Então, dura 1 hora, no máximo 1h05, 1h07, e nós temos essa comunidade. E uma amiga nossa que é médica, ao falar da Bíblia para um colega dela, também cirurgião, ele se interessou e eu tenho muitas perguntas. Esse negócio de que a Eva foi feita da costela, isso aí eu não engulo não, porque isso mostra que a mulher é inferior. Então, eu já vou ter que responder essa pergunta, né? As crianças perguntam, e os dinossauros? Vou ter que responder também essas perguntas. Vai respondendo todas as perguntas, para que não haja dúvida. Como estou dizendo, a Bíblia é tranquila, a Bíblia é fácil, e nós estamos aqui exatamente para celebrar essa facilidade. Eu vou repetir uma frase que tenho usado. A Bíblia é um projeto de comunicação. Eu, como autor, qualquer um de nós aqui, quando nós escrevemos um texto, nós escrevemos da maneira tal que os nossos leitores entendam. Quando você se comunica com o seu filho, com a sua filha, você fala uma linguagem que ela entenda. A Bíblia é exatamente isso. É para a gente entender. Não é para a gente não entender. Deus não fez um livro com 66 sublivros para se esconder, mas para se mostrar, para se revelar. Então, se nós lemos, nós somos beneficiados com tantas coisas e somos convidados também a estudar esse livro. Nós vimos aqui testemunhos a esse respeito. A nossa igreja tem a escola bíblica dominical, você pode estudar, e tem outros recursos também para você estudar. Com isso, eu espero que quem não estava cogitando dessa hipótese, agora vai. Mas é o seguinte, eu não tenho tempo. Você sabe que isso não é verdade. Eu nem preciso lhe convencer que isso é uma falácia. Né? O tempo, a gente determina o que faz com ele. Há pessoas que não têm tempo nem para comer, porque escolheram viver esse estilo de vida. Está pronto aí? Então vamos lá. Ou não, né? Plano de leitura de 2023 a 2024. Temporada 1. Duração de janeiro a abril de 2023.
Semana 1. Abertura ao grande plano de Deus. Segunda-feira, 2 de janeiro. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Excelente, o testemunho né? do Obrigado. Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples. Pode aplaudir. Obrigado, Glaucia. Olha, é melhor do que o de Cid Moreira. Brincadeira, você também é excelente. Milhões de pessoas já ouviram. É impressionante você entrar no YouTube e ouvir o Cid Moreira. Bate aí 3, 4 milhões de pessoas. Muito bom também. Só uma brincadeira, mas isso aí é nosso, né? A nossa gravação aqui. E queremos, então, desejar que você, que ainda não começou, comece hoje. Mas hoje já é domingo e já teve as leituras da semana. Não leia as leituras da semana que passou. Leia a de segunda-feira. Hoje à noite eu vou mandar um banner para os inscritos com as leituras de segunda a domingo. 8 até o 15, sei lá que dia é, 17, não sei. 15, né? Leia isso. E você aos poucos vai recuperando a primeira semana que você perdeu. Porque se você for ler a primeira semana, aí você lê a primeira semana e deve a segunda, está na terceira. Então, leia sempre a da semana. Porque na quinta-feira que vem, ou da semana, você vai ter explicações de algum texto que você não entendeu. Você pode perguntar, inclusive, se você estiver participando ao vivo. Então, vamos ler ou ouvir? Não, ler não, mas ouça. E vamos receber todos os benefícios que essa palavra nos traz. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino que é um dos meus hinos prediletos. Um hino que nos fala daquilo que nós podemos fazer. Meu estímulo a você. Eu não tenho o dom de evangelizar, mas você tem o dom de convidar o seu amigo, a sua amiga, para ler a Bíblia com você. Isso não precisa de dom. Convide seu funcionário, seu colega, seu cônjuge, não é? Seu filho. Faça um pequeno grupo ou uma dupla, 4 pessoas, 5. Vamos ler a Bíblia, aquele compromisso. E aí o compromisso nos dá prazer. Vamos lá? Cristo, meu deleite.